E aí, aluno do Colégio CETEM, estamos aqui em mais uma videoaula em que eu vou trazer algumas informações sobre a nossa produção textual referente ao gênero discursivo que é pedido lá no Enem, tá? Semana passada vocês fizeram uma proposta de redação, li os textos de vocês, analisei as correções, estou muito orgulhoso por tudo que eu estava lendo ali. Percebo que vários de vocês já conseguiram desempenhar um ótimo papel, uma ótima produção no seu texto, e isso elevou a sua nota, né? Alguns alunos que eu venho acompanhando, claro, vocês, eu tenho percebido que a nota de vocês elevou bastante desde o início do ano até aqui. E isso é muito bom, e isso é um motivo de orgulho muito grande, tudo bem? Porém, eu preciso que a gente prossiga com essas produções para que a gente não diminua essa nota ou para que a gente não fique apenas nela, mas que a gente consiga ultrapassar. Então, esse vídeo aqui a gente vai falar sobre uma das competências referentes à correção do Enem, é a competência 3. Essa competência tem relação com a coerência do texto, né? A gente tem a competência 4, que fala sobre a coesão, e a competência 3 fala sobre a coerência, sobre a relação das informações, sobre o sentido que isso vai trazer no texto e de que forma isso vai te ajudar na sua avaliação. Tudo bem? Eu vou fazer o compartilhamento da minha tela, do slide que a gente vai precisar ver, e a gente vai prosseguir com a nossa aula para poder fazer esses comentários. Então, nós temos aqui que a competência 3 ela vai te avaliar a partir de 5 níveis, tá? O 0 a gente não vai contar, eu sei que você não vai alcançar essa proeza na sua redação, ou melhor, eu espero que você não alcance essa proeza na sua redação, tá? Mas pelo que a gente está percebendo nas produções de vocês, vocês estão bem longe desse 0, tá? Mas a gente precisa ter essa preocupação de não diminuir muito esses níveis, tentar chegar no máximo ao 5º nível, que é o máximo que a gente pode, mas caso a gente tenha dificuldade, que a gente não fique menor, né? Não fique abaixo do nível 4. Olha, o nível 1 quer dizer que você apresenta informações, fatos, opiniões pouco relacionados ao tema ou incoerentes e sem defesa de um ponto de vista. Por que a gente está falando disso? Porque a terceira competência ela é estritamente ligada à sua seleção, relação, organização e principalmente interpretação da informação que você trouxer no seu texto. Ou seja, tu precisas ter uma preocupação muito grande com o dado que tu vais analisar no seu texto para verificar se esse dado não tem ligação com a informação, com o tema que está sendo proposto ali. Existem muitas situações em que você pode colocar um dado muito relevante ali, mas a sua interpretação não fique tão adequada e leve esse dado a ficar fraco, a te penalizar nessa competência, tudo bem? Toda vez que você utilizar uma informação no seu texto, uma afirmação qualquer, é necessário que você busque trazer uma comprovação daquilo. Porque se você não faz isso, o seu texto ele fica fraco, a sua argumentação ela fica pobre, tá? Então fica uma informação, um texto ainda precário de ser lido e de chegar ao objetivo principal, que é a dissertação argumentativa. Qual é o objetivo principal da dissertação argumentativa? Convencer. Você quer chegar ao convencimento do teu avaliador ou de qualquer leitor que estiver diante do seu texto. Então, o nosso principal objetivo é conseguir chegar ao 5º nível, que é o quê? Que você apresente informações, fatos, opiniões relacionados ao tema, né? E de forma consistente, organizada, configurando uma autoria em defesa de um ponto de vista. O que é que significa isso, aluno? Quer dizer que você precisa apresentar dados concretos, mas que eles sejam consistentes, a ponto de teu avaliador considerar que aquela tua interpretação, ela partiu do teu senso crítico, que muitas vezes existe a possibilidade de um aluno colocar reflexões muito do senso comum. Aí ele pensa assim, professor, mas isso acontece na sociedade. Sim, é possível você colocar como argumento uma informação recorrente na sociedade. Mas, mais importante que isso, é você tentar comprovar essa informação, essa situação social.
tudo bem? E aí vamos prosseguir aqui com o nosso slide. Temos aqui o autor Gonzaga, né? E ele traz o quê? Que para a construção de um bom texto argumentativo, é necessário que antes mesmo de iniciar a escrita efetiva, seja mobilizada uma série de habilidades cognitivas, né? De modo a garantir que a finalidade comunicativa do texto, dissertativo argumentativo, qual é essa finalidade? Convencer o leitor de que seu ponto de vista sobre aquele tema ou assunto é o melhor. Ou seja, que essa finalidade seja o quê? Atingida. Então, antes de você começar a colocar a sua mão lá em ação, colocar o texto no papel, é necessário ter um planejamento anterior, né? Uma reflexão, um estudo. É nesse momento em que você vai pesquisar sobre o tema, é que você vai tentar relembrar de algumas informações que você já tem de conhecimento de mundo, pensar em possíveis filmes, dados históricos, relações sociológicas, dados estatísticos, para quê? Para que dentre essas informações você busque selecionar algumas para lhe auxiliar na sua argumentação com a finalidade de convencer quem está lendo. Resumindo, você precisa ter em mente que ao final de tudo, antes de começar a escrever, você precisa ter um projeto de texto. O projeto de texto é quando você já começa a imaginar as possíveis ideias que vão estar lá no seu texto, tá? E isso eu vi bastante nos textos de vocês, e isso é muito bom. Porém, mesmo com esse projeto de texto, eu ainda encontrei algumas informações que ficaram faltando e que muitos de vocês foram penalizados por causa disso, tudo bem? Por isso eu resolvi fazer essa aula voltada para a terceira competência. Então, a gente precisa ter em mente também que o projeto de texto ele é quando você, de fato, imagina as partes do teu texto. Então, a gente imagina desde a introdução até a nossa conclusão. Mas, para isso, a gente precisa saber o tema, né? Quando você pesquisa sobre aquele tema, você começa a ativar determinadas informações que você já tinha e que podem estar lhe ajudando, podem lhe auxiliar na sua produção. Então, anotem isso aqui, inclusive as outras informações anteriores são dignas de serem anotadas também. Você vai anotar que o texto ele precisa seguir a mesma linha de raciocínio apresentada no início, na introdução. É por isso que a introdução, pessoal, ela é tão importante no teu texto, porque ela é o pontapé inicial para que a gente comece a ficar com mais curiosidade sobre aquilo que a gente vai ler no decorrer do seu texto. A introdução ela vai indicar para o teu avaliador quais são os argumentos que ele pode encontrar no decorrer do texto, tá? É por isso que a introdução é importante. Então, tecnicamente, você precisa ter na sua introdução o quê? Eu já falei isso para vocês algumas vezes. A tese, né? Que é quando você critica o tema de alguma forma, você coloca um ponto de vista crítico ali. O tema, que é tão importante quanto a tese, e os enfoques que serão delimitados para que você chegue lá no seu desenvolvimento e defenda esses enfoques. Esse é o projeto do teu texto. Eu digo que isso é importante porque em algumas redações feitas para o Enem, em que a gente tem acesso, nós enquanto corretores, a gente se depara com textos em que a introdução ela traz tema, às vezes ela traz um repertório lá na introdução, a mobilização de algum repertório sociocultural, traz o tema, traz a tese, traz os enfoques. E aí tem o enfoque 1 e o 2. E quando chega lá no desenvolvimento, ela só defende o enfoque 2. Isso eu acabei de ler uma redação agora há pouco, em que a pessoa apenas defende o enfoque 2. E o enfoque 1 não é defendido lá no desenvolvimento. Quando a gente vai ler o desenvolvimento da pessoa, está muito bom. O argumento está muito consistente, está bem adequado para o tema, mas não condiz com o projeto do texto que a própria pessoa criou lá na introdução. Então, isso fez ela perder 40 pontos. Ao invés de ela alcançar 200 pontos na terceira competência, ela conseguiu apenas 160, tá? Então, eu não quero que você chegue no momento de fazer a prova do Enem e perder 40 pontos por conta desse deslize, por conta dessa falta de atenção. Beleza? A gente vai prosseguir aqui. E eu trouxe essa imagem só para a gente ilustrar o que a gente precisa entender. Que a nossa introdução ela vai ter todas essas informações, né? E que tudo vai precisar
está interligado entre si. O projeto de texto ele não pode desviar do caminho que tu já propõe lá na introdução. Então, os teus argumentos precisam estar condizentes com a tua tese precisa estar condizente com quem? Com o teu tema. E a proposta de intervenção vai estar condizente com os argumentos criados a partir da tese que foi elaborada a partir do tema. Olha a lógica, olha a amarração das informações.